Olá, bora agitar que tem muita conversa legal. Bora olhar para o mundo, para as pessoas, para a vida. Bora sair da poltrona e da frente do computador. Bora deixar de lado um pouco o mundo virtual e conversar olhando no olho. Bora ver a vida sem as lentes da TV, sentindo na pele o que o outro sente na pele. Mais Direitos Mais Humanos está no ar. Aqui todo mundo participa. Eu, o Jefferson, a plateia e a banda. A gente sempre recebe dois grupos ligados aos direitos humanos. Eles conversam, debatem e trocam experiências. Um é o História Viva, do Paraná. O projeto promove a valorização dos idosos através de histórias contadas por eles e reescritas por jovens para depois serem lidas a crianças. O outro grupo é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Emaús, periferia de Belém, lá no Pará. Ele dá assistência a adolescentes envolvidos no perverso mundo da exploração sexual e tráfico de pessoas. Roseli Bassi, Tarek Pontes e Jurandir Monsores são do História Viva, de Curitiba. Para eles, o elo entre crianças e idosos é o grande mote do Instituto. Afinal, como disse Carlos Drummond de Andrade, pouco importa que venha a velhice. Que é a velhice? Teu ombro suporta um mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Era uma vez um menino de 11 anos de idade. Ele era muito corajoso. Só tinha uma coisa na vida que ele morria de medo. O senhor sabe o que é? Eu faço ideia. De mula sem cabeça. A gente vai nos asilos, conversa com os idosos e recolhe essa história de vida deles ou uma história que eles contem pra gente. E de manhã até meio-dia e de tarde ir pra roça, né? E de noite estudar, fazer a lição, né? Fazer a lição de casa. É. Estava ele uma bela noite de lua cheia, caminhando por entre aqueles matos que ficam na encruzilhada da sua casa, quando ele viu algo se movendo ao lado dele. Só pode contar quem realmente ouviu, porque escutar, todos nós sabemos que é uma coisa, ouvir é outra. Ao ouvir, a pessoa de verdade apreende, porque ela não quer perder nenhum detalhe daquilo. A gente transforma essas histórias num conto de fada, numa poesia, numa música, e a gente vai contar para as crianças, tanto em hospitais como em casas-lares. Batam palmas, minha gente, batam palmas outra vez. Batam palmas bem contente, vou contar, era uma vez. Era uma vez um menino que tinha 11 anos de idade. Faz eles se sentirem melhor até, não fazendo eles só se lembrarem, eu tô aqui, né, eu tô aqui mal, eu tô aqui às vezes sofrendo, mas trazer alegria para eles. O que era aquilo? Era um cavalo? É a mula sem cabeça! Ele saiu correndo para casa, mas ele correu tanto. Quando chegou em casa, ele levou uns 10 minutos para conseguir voltar a respirar direito e contar o que estava acontecendo. Quando ele finalmente estava calminho, a mãe deu uma água com açúcar para ele. Pai, eu vi a mula sem cabeça. As crianças fazem uma arte para o idoso. E esse desenho agora, você sabe para onde ele vai? Pro senhorzinho. Senhor, o que você acha disso? Legal. Legal? Você deixou um recado para ele ali, o que você escreveu? Com carinho. E esse menino cresceu. Cresceu, ficou grande e nunca para de crescer. E hoje está aqui recebendo de volta a sua história com um presente que foi também feito pela criança. A Raísla estava internada no hospital para fazer uma cirurgia. Me causou um tremendo conforto, me confortou muito. Eu sabia que uma criança ouviu e teve, inclusive, a ideia de fazer aquele não foi um rabisco, muito mais que um rabisco, aquela coisa linda. Acho maravilhoso, não tem palavras para dizer de tão lindo que é. É uma recordação tão boa que você nem imagina.
Eu acho importante esse projeto porque eles se sentem felizes, eles ficam mais animados, eles contam com a gente acaba até fazendo amizade com ele. O seu Jurandir, nós conhecemos ele, trabalhamos com um projeto na instituição onde ele tem hoje um abrigamento, onde ele é abrigado, já faz 4 anos. E quando nós chegamos na instituição, a própria postura física dele era de uma pessoa muito deprimida, com uma autoestima muito baixa. Mas quando nós chegamos com o projeto e passamos a atuar ativamente com ele, nós percebemos uma transformação muito significativa. Eu fiquei muito, mas muito satisfeito, porque eu estava vendo que aquilo que eu sempre ambicionei, alguém que levasse à frente as coisas que eu penso, as boas, as ruins não, que isso era muito importante. E daí eu me agarrei, me atraquei com a ideia do Instituto História Viva e estou por aqui pronto para eles todas as vezes que eles me chamam, me clamam, eu estou aqui tranquilo, a troco só da alegria de poder comunicar coisas. Ok. Roseli, conta um pouquinho da história desse projeto, como surgiu, por que os idosos, por que essa escolha? Nós começamos a mobilizar esse projeto, já faz cerca de 7 anos que ele existe. Então eu comecei nesse exercício, puxa, então vamos ouvir essas histórias. Então o idoso passou a ser o protagonista, cedendo um episódio da sua biografia, que não precisa necessariamente ser a história inteira dele. Né? Na visão holística, nós podemos ouvir uma parte de uma história e encantá-la. E depois contar para uma criança que, com sua visão de pureza, ela pode traduzir aquele episódio numa arte e despertar valores, criatividades dela que ela também nem reconhecia e devolver para esse idoso. Então nós pensamos em fazer esse ciclo, né, nesse exercício. Eu digo pensamos porque eu nunca estou sozinha, né? Eu acredito que um projeto social não se faz sozinho. O que o senhor acha que esse projeto trouxe para a sua vida? Eu fui para o lar de idosos por autodeterminação, eu quis ir, mas realmente eu estava ainda, eu não tinha me encontrado ainda. A Roseli, com a pequena equipe na ocasião, que agora é grande, né? Ela me fez ver que o negócio funcionava. Porque a maior parte, o lar que eu moro, o lar dos idosos, esse que vocês viram a placa, ele tem 10 dúzias de moradores. Então, eu vi que entre os meus amigos, eles não tinham ainda não tem muita vontade de ser. Aí chega o pessoal e, não, vamos ouvir suas histórias. Sentam do lado do idoso, seja eu, seja um dos meus colegas, e, qual é o teu nome? Por que você está aqui? Ah, o cara não para mais de falar, né? Ele conta histórias as mais diversas, nas mais diversas origens, que lá nós somos todos diferentes, origens diferentes, culturas diferentes, então o negócio fica até gostoso. Então eu vi que o negócio do História Viva era um bom negócio. Nós, os idosos, não só desse lar, mas de qualquer idoso, e eu passo isso para qualquer um de vocês. Se vocês têm um idoso em casa, ele também tem história para contar. Não dê a ele uma TV de 51 polegadas e uma cadeira do papai dizendo que está tudo resolvido, porque não está. Aí vai ser terrível o negócio. Então, gente, se puderem, dá um tempinho, senta perto. Não precisa botar o filho para escutar, não. Escuta um pouco a história dele, depois passa para o filho, faz uma jogada dessa. E se não souber, pergunta a Roseli, ela tem a fórmula. Bom, depois eu quero saber mais sobre essas histórias do senhor, hein? Agora, Tarek, na verdade, o seu Jurandir falou muito nessa possibilidade dele contar as histórias, mas para a juventude, para as crianças, para a gente é um presente, é um direito não só do idoso, mas é um direito humano, né? Nesse sentido de que a gente também tem muita coisa para aprender, né? A gente começa a ver de uma forma diferente as coisas que a gente faz no dia a dia e as coisas que a gente valoriza. Até na hora de transformar a história, quando a gente vai transformar essa história numa história encantada, que a gente vai contar para a criança, a gente tenta pegar essa parte pura desse sentimento que eles passaram, dessa alegria de uma experiência que eles tiveram, para passar para a criança sentir aquilo, colocar no desenho
e para a gente chegar com o desenho e entregar no final para o idoso. A gente acaba aprendendo... a gente sempre diz que, no final das contas, a gente acaba também se beneficiando muito com o trabalho voluntário nesse sentido. Ok, acho que está todo mundo curioso aqui para saber como é que se dá esse encantamento, né, das histórias. Mas antes disso, eu queria lembrar aqui que a Cleice do Socorro Abreu, a Ana Celina Bentes Ramoy, a Alessandra Cordovil da Luz são do Belém do Pará. E o projeto Trilhas, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, oferece atendimento social, psicológico e profissionalizantes a adolescentes envolvidas em situação de exploração sexual e na rede de tráfico de pessoas. A gente vai conhecer agora um pouco mais dessa história. Nós estamos numa região que faz parte de um estado que nós chamamos estado de fronteira. Nós estamos muito próximo do Amapá e o estado do Pará ele acaba sendo um espaço que a gente chama de passagem ou de dormitório para esse processo migratório, para essa negociação, tanto que envolve homens, mulheres, crianças e adolescentes, para esse fim que é o fim da exploração comercial, da qual faz parte esse contexto, essa dinâmica da negociação para os dois movimentos, que é o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Pela desculpa da pobreza, muitas pessoas aceitam, poxa, mas ela é pobre, a única forma que ela tem é essa. Muitas meninas dizem para nós, né? Eu lembro uma vez, eu entrevistei uma menina, ela dizia, mas doutora, eu só tenho duas alternativas, ou eu vou ser empregada doméstica ou eu vou ser prostituta, e eu prefiro ser prostituta, porque eu não gosto de cozinhar, não gosto de lavar. Então você tem uma menina onde é oferecido dois caminhos na vida dela, ou ela vai virar prostituta, ou ela vai virar empregada doméstica. E dois caminhos de exploração, muitas vezes. Ou ela vai ser explorada de uma forma, ou vai ser explorada de outra. Então você tem uma sociedade que não oferece oportunidade para essa menina ter condições de se desenvolver, ser incluída socialmente, ter políticas de empregabilidade, de inclusão digital, enfim, que possibilitem o seu desenvolvimento. São meninas que estão fragilizadas, né, emocionalmente, porque elas foram vítimas de toda essa violência que é a exploração sexual. Né? Se elas não foram vítimas da própria violência, mas são vítimas de todas as circunstâncias que elas vivenciam e que as deixa vulnerável a essa situação de exploração. Elas não têm autoestima, né? Elas não têm perspectiva de vida, né? Elas apresentam comportamento muito introspectivo, né? Ou seja, elas estão com o seu estado, com o seu pessoal, lado emocional, muito abalado, muito fragilizado. Certa vez eu conversei com uma menina no Marajó e ela me dizia isso. Ela era uma menina que estava vivendo numa situação de exploração sexual com as meninas balseiras chamadas, e ela foi abusada sexualmente por um desses senhores, né? E eu perguntava para ela como é que aquilo estava acontecendo e tudo, e ela dizia assim, olha, eu não me importo, porque eu quero ajudar a minha família.
E ela tinha passado a noite toda com um homem por uma lata de óleo. Uma menina de 7 anos de idade, passou a noite toda com um homem por causa de uma lata de óleo e disse que não se importava porque ela queria ajudar a sua família. Vejo tanto de responsabilidade que é depositada nos ombros dessa criança, né? Eu preciso manter relações sexuais com aquele homem, senão a minha família não come, senão aquela minha família não sobrevive. Isso é muito para os ombros de uma criança. Uma criança tem que se preocupar em ser feliz, em brincar, em estudar e se desenvolver plenamente. A partir do momento que nós depositamos nela essa responsabilidade, nós estamos tirando o direito dela ser criança. Cleice, Oi. faz um quadro para a gente entender atualmente qual que é a situação de exploração das crianças e adolescentes no estado do Pará. É muito sério, porque as pessoas acham que, quando se fala em exploração sexual no Brasil, pensa-se nos interiores do Pará, em Belém do Pará. A gente tem sido foco, né, nacional. A gente tem realmente a situação dos ribeirinhos nos nossos interiores, e o que a moça fala muito bem é que existe uma responsabilidade de que essas crianças e adolescentes elas sejam responsáveis, às vezes, pela alimentação por conta da pobreza, mesmo do estado de pobreza. O SEDEC ele trabalha numa perspectiva da intervenção judicial e é importante a gente perceber de como essas meninas vítimas são, na verdade, revitimizadas dentro de um processo, são até muitas vezes responsabilizadas por esses atos. Nós temos decisões do estado do Pará em que o juiz chegou a afirmar que não existem crianças de 8 e 9 anos, hoje existem mulheres de 8 e 9 anos. Então é nesse perfil machista, discriminador, que a gente trabalha ainda dentro da justiça. E é isso que a gente precisa discutir. Nós precisamos ter um judiciário que perceba isso dentro de um contexto de violação de direitos humanos. Prostituição infantil ou exploração sexual? Por que a Cleice usou exploração sexual e não prostituição infantil? É importante a gente perceber, primeiro, que isso é uma questão de gênero. E quando se envolvem crianças e adolescentes nesse problema, sempre há um preconceito muito forte de que essas meninas estão na exploração sexual porque querem. Essa é a primeira afirmação. Depois, que elas que provocam os aliciadores. E terceiro, de que, de certa forma, elas não querem sair disso. Então, todo esse problema que envolve a violência sexual, que está relacionado com o aliciamento de crianças e adolescentes, a gente precisa perceber, primeiro, que sociedade nós estamos. Uma mulher ela tem o direito de optar ou não pela sua vida sexual da forma que bem entenda, desde que ela seja adulta e possa, com isso, fazer a opção. A adolescente, a criança e a adolescente está numa fase diferenciada. Então, nesse processo que a gente precisa discutir a exploração sexual. Não massificando um discurso machista e discriminador da mulher. Queria saber se tem alguém da plateia, uma amiga ali que queira participar. Vocês percebem que essa exploração sexual é um ciclo familiar, né? Se existe uma tendência, a mãe, a avó sofreram, a tia, a prima, e essas meninas que vocês atendem também, por consequência desse ciclo histórico, acabam sofrendo também, existe essa tendência. E se vocês fazem algum tipo de trabalho com as famílias, com a figura feminina nessas famílias. Na exploração sexual, o que a gente já vivenciou, o que a gente já vê, é que o ciclo da pobreza mesmo. Nem sempre a mãe teve uma história de prostituição. A gente trabalha com grupos de prostitutas lá, até uma lembrança aqui do GEMPAC, que é um grupo de prostitutas da área central de Belém, e a gente vê que a expectativa das prostitutas é outra, é tentar se organizar e procurar trabalhar com os filhos outras formas de oportunizar a vida para elas. Não é? Então, eu não posso dizer que nós, com o grupo de meninas que a gente trabalha, que esse é um ciclo, não. A gente trabalha, sim, com as famílias. Não é? Infelizmente, a gente não pode trazer muitas imagens por causa da exposição
das famílias e das meninas no trabalho que se faz. Mas é importante o envolvimento da família, principalmente porque a gente tem muito a imagem da família perfeita, né? Aquela mãe que sempre protege, aquele pai que sempre protege. Geralmente o pai não está presente e nem sempre é assim. Existe, sim, histórias de que a mãe acaba incentivando por uma questão de necessidade, de pobreza e pela vivência que se tem. Eu acho que tem mais gente aqui na plateia que quer falar. Tem? Ali. É só para o História Viva. Eu tenho amigos e a gente tem normalmente uma observação de que os idosos às vezes são tratados de forma muito infantilizadas, né? Mas ao mesmo tempo, vendo o trabalho de História Viva, a gente percebe que eles tratam os idosos com relevância, com conteúdo, com sabedoria. Vocês estão percebendo que é uma tendência isso mudar, ou seja, o tratamento aos idosos com esse trabalho é que eles são realmente pessoas que deve ser observado o conteúdo deles, prestar atenção, ou isso é uma atividade isolada, mas eles normalmente, pela experiência de vocês com idosos, eles são tratados de forma infantilizada e é só uma ação solitária isso? Se o nosso propósito é valorizar a sabedoria dele, nós não podemos reduzi-la, né? Transformando ou entendendo, embora alguns tenham algumas questões de cognição comprometida já pela faixa etária, não significa que ele se tornou criança, né? Senão nós estaríamos até anulando o nosso processo. Então, os voluntários são preparados, né? Foi bem-vinda até a sua pergunta para esclarecer quem talvez possa ter vontade de um dia participar de um processo desse. São preparados a respeitar, acima de tudo, aquele momento em que o idoso está e também evitar a síndrome do coitadismo, né? Chegar lá e falar, ai, coitadinho do vovozinho, né? Olha só que foi abandonado. Não existe uma maneira de nós promovermos uma transformação social se nós ficarmos sempre apontando para todas as direções, sem buscar um foco que traga uma solução. E para você conectado com a rede, saiba mais sobre as experiências do Mais Direitos, Mais Humanos no nosso site. Lá você vai poder participar postando seus comentários e compartilhando todos os programas com seus amigos. Confira também o programa nas redes sociais. A banda convidada de hoje é o Truman Super Sub América. E eu quero saber, obviamente, um pouco da história da banda, né? Então, tem muito a ver com tudo isso que está se conversando. O Super Sub América vem As Vias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que meio que faz essa denúncia de direitos humanos ali quando os europeus chegaram no continente sul-americano. E é uma formação que cabe dentro de um Fusca, é excelente de trabalhar. Eu estou adorando trabalhar com eles aqui. Luca Bori e Dieguito Reis. Maravilha. Vamos fazer uma reflexão, então, através da música. 1, 2. Movimentação, 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 movimentação. E o sol ainda por vir, todo mundo espera a próxima explosão, a bomba que desmantelou o Recife. Como a gente já falou aqui, não custa lembrar. Nós estamos falando de exploração sexual de crianças e adolescentes e não de prostituição infanto-juvenil, porque a prostituição é uma atividade de mulheres adultas, capazes de avaliar os seus atos. É fundamental deixar claro que prostituição infanto-juvenil não existe. O que existe é a exploração dessas meninas. Adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade são envolvidas em redes de exploração sexual e abusadas sem qualquer poder de decisão. Elas ainda estão em formação e, por isso, não podem ser responsabilizadas por suas ações. São considerados exploradores, tanto o cliente que paga pelos serviços sexuais, quanto os intermediários que, de alguma forma, induzem, facilitam ou obrigam crianças e adolescentes a tais atos. Vamos lá para Belém, continuar conhecendo um pouco dessa história. Faço qualquer coisa pra ouvir, não você chamar meu nome, o telefone, casa rosinha. Você já passou por uma situação de violência sexual, de abuso sexual? Já passou por uma situação parecida? Já.
dentro da própria família. O Projeto Trilhas, ele desenvolve ações que busca reunir alguns atores, né, importantes para se formar uma rede de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes e assim fazer com que as adolescentes possam ter condições de escolaridade, de capacitação profissionais adequadas, de acordo com o seu direito e ainda processos formativos para direitos humanos, ajudando junto com outros adolescentes o enfrentamento à violência sexual e o tráfico de pessoas. As meninas, as violações que chegam aqui no centro, elas são muito mais vítimas dos crimes sexuais e da exploração no trabalho doméstico. Quase a gente não recebe denúncias relacionadas a meninos, no trabalho doméstico principalmente, e algumas situações mais pontuais na situação da exploração sexual. Bom, o Projeto Trilhas é um projeto que, a despeito de trabalhar com uma situação tão adversa que é a violência sexual, acredita que é possível que as meninas, que os meninos, que as adolescentes que sofrem violência sexual podem superar esse drama, podem decidir o que querem das suas vidas e podem seguir trilhas que eles mesmos desejem. Ou seja, a violência sexual ela não é decisiva na vida de um adolescente, ele pode superar, ele pode acreditar no seu futuro e pode, de fato, ter um futuro diferente do que aquilo que ele viveu na sua vida. Você acha que é importante denunciar? Para mim é importante denunciar porque não só faz bem para a pessoa, mas como também acho que poderia ser para o acusado. Repensar no que ele fez e quem sabe até mesmo ele possa mudar e pensar que realmente o que ele fez foi errado. Porque é uma criança, é um adolescente, assim como eu sou também. Então, e é que ele possa lembrar que um dia ele também foi criança, um dia também ele foi um adolescente. Como é que você se sente hoje diante disso? Eu me sinto uma mulher vitoriosa, uma mulher guerreira, porque eu não desisti nunca, nem vou desistir, né? E agradecer a Deus por essas meninas que estão me ajudando, né? Tanto a Cátia como todas as assistências sociais que me deram apoio. Eu me sinto uma mulher muito vitoriosa, porque a minha luta ela não foi em vão, né? Eu estou vendo o resultado, estou vendo a minha filha alegre, né? Minha filha não vai mais estar na rua, ela sai em pé, essas coisas que ela nunca fazia, conversa comigo, se abre comigo, tudo que acontece ela me fala, né? Então eu fico muito assim, fico muito alegre com tudo isso, porque eu vi que o meu esforço não foi em vão, que eu não perdi minha filha. Alessandra, diz para mim por que é importante que as adolescentes conheçam o seu direito através do Formação Cidadã? Para nós, né, do Trilhas, a gente pauta isso com as adolescentes, essa necessidade de que ela precisa ter voz. E a gente possibilita isso, né? A nossa grande estratégia é fazer com que essas adolescentes, né, que essas meninas tenham voz, que elas possam falar, elas possam conhecer seus direitos e acessar seus direitos, né? A gente trabalha na perspectiva do protagonismo, mas para o direito de participação. Cleice, tráfico de pessoas, exploração sexual, qual é a relação entre isso? Uma das coisas que a gente faz a menina ver é que, independente se eu vou para fora do país, independente se eu vou, mas eu posso migrar de uma cidade para outra, como acontece no estado do Pará. Meninas que vêm do interior, em que a pobreza, em que a miséria é muito maior, para a cidade. E lá, às vezes, para trabalhar em casa de família, às vezes pelo trabalho infantil, para morar na casa de um parente ou de alguém que passou pela cidade, e lá essa menina acaba indo para questão da exploração. E essa ali no Pará tem essa particularidade por estar muito próximo da fronteira, né? Isso. E aí, daí é um pé para a estrada, para a BR, é um pé para as fronteiras que nós fazemos, né, com Guiana Francesa, Suriname, outros. Existe essa rede Suriname-Brasil, né? Existe. Como é que funciona esse aliciamento e essa rede de exploração mesmo?
as meninas são aliciadas, troca de emprego, elas geralmente são convidadas. Inclusive, a gente tem um espetáculo, o Belas e Feras, que é esse espetáculo aqui, em que as meninas foram para a escola tratar sobre esse assunto, sobre a questão da exploração e da violência sexual. E elas relatam que vem através dos convites para ser modelos, né? A maioria das meninas tem esse sonho de ser modelo, de ir para um outro estado. São Paulo é um dos lugares de destino. Geralmente é esse o argumento para atrair. Isso. E a internet está aí, o acesso do celular em qualquer lugar que você está. Então, é muito fácil você convencer uma criança ou um adolescente, oferecendo milhões de coisas, mundos e fundos para quem vive na pobreza, para ser estratificada, para ser explorada em outro lugar. Ana, grosso modo, qual é o perfil da criança, do jovem, da adolescente ou do adolescente vulnerável nessa situação? A gente tem um trabalho muito próximo das áreas de prostituição, por isso a parceria é importante com as mulheres adultas, não é? E nós chegamos a fazer uma abordagem de 390 mulheres. E o que a gente percebe? Nesse levantamento que nós fizemos, na verdade, nessa abordagem, 70% das mulheres já tinham recebido convite para ir para fora do Brasil. Para fora do Brasil, principalmente para a Holanda e para o Suriname. E as meninas, especificamente, a gente vê que são as meninas da periferia, né, aquelas meninas que, de certa forma, são de fácil abordagem, porque o espaço de lazer delas, o espaço de convivência, é muito o espaço da rua. Então, a abordagem delas, tanto nos espaços de rua, mas também em escolas. Nós chegamos a detectar uma escola numa cidade do Marajó, onde a rede de aliciamento se dava dentro da escola. As abordagens das meninas eram feitas dentro da escola pública. Então, nós precisamos discutir mais isso dentro de uma perspectiva em que a política pública ela saia do âmbito urbano e também possa atingir as zonas rurais do Brasil. Essa história de que as meninas vão para a exploração sexual por 1 litro de óleo, isso é verdade, isso já foi comprovado, os relatórios todos estão aí, já foi inclusive reportagens feitas. O grande problema é que se fica sempre nisso, na denúncia. A política pública não se desenvolve para que se tire essa menina. É como se as políticas de direitos humanos elas fossem políticas supérfluas, e elas não são. Elas são políticas mais do que importantes, elas são necessárias. Nós não podemos tratar direitos humanos como a política da violência. Nós precisamos tratar direitos humanos como a política da proteção, da prevenção. E é nesse sentido que a exploração sexual e o tráfico de pessoas estão inseridos. E essa é a nossa luta no Centro de Defesa, justamente para que o Estado perceba que ele é o agente violador. Não é aquele aliciador meramente, é muito mais o Estado do que o aliciador. O aliciador, ele é sim um agressor, mas o Estado agride muito mais quando ele não possibilita a saída da menina dessa situação. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, em 2013 foram denunciados 33 mil casos de exploração sexual infanto-juvenil em todo o Brasil. Agora eu quero saber de você, Roseli, sobre a importância de ter uma infância e uma adolescência saudável e boa para a vida adulta e para a velhice. Muitas das crianças atendidas por nós, sobretudo as que estão abrigadas nas casas lares, elas são vítimas também de violência sexual exploradas e ao ponto do Estado intervir e retirar a guarda da família. Então, tem todo aquele longo caminho até ser denunciado, até o Estado se mobilizar, até a família perder a guarda. Tem um longo processo e a criança já sofreu bastante. Então, no contato dos próprios voluntários, a gente tem essa preparação do voluntário que vai entrar em contato com essas crianças, né? Primeiro, de respeitar, acima de tudo, a condição dela, não julgar, não criticar, ou não tentar nem colocar o dedo na ferida explorando a situação da criança. E sim trazer, mesmo dentro daquele cenário complexo, uma condição da criança enxergar uma luz no fim do túnel, nem que seja através de uma história inspiradora de um idoso. Então, ela pode olhar que, embora aquela plantinha possa ter sido pisoteada, existe a possibilidade de nascer um novo broto. Porque existe uma semente ali que pulsa, que vibra e tem um chamado para a vida, para a alegria, para a felicidade, como toda criança pode ter. E eu costumo até ouvir essa pergunta de crianças, meninos e meninas, mas é possível eu fazer uma faculdade, me formar e ser alguém na vida, mesmo com tudo isso?
que aconteceu comigo, né? Então, nas nossas dinâmicas que nós trabalhamos muita visão de futuro inspirado até nas profissões que os idosos já tiveram, que são modelos de inspiração para eles também se veem retratados nessa possibilidade. Alguém da plateia quer se manifestar? Ok, desse lado aqui. Queria saber das meninas abaixo de 14 anos envolvidas na exploração sexual. A gente não tem um dado oficial único. Nós temos vários dados, né, indicadores aí dos parceiros com quem a gente trabalha. Mas esses dados que chegam até nós são dados que demonstram que a maioria são meninas, né? Então, as mulheres são o alvo da violência sexual, né, dessa violência também intrafamiliar, que é muito comum lá no nosso estado também. Então, a maioria, né, o percentual maior, são de meninas, né, adolescentes e crianças. A banda convidada de hoje, Trumer Super Subamérica. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, o Brasil tem aproximadamente 5.500 instituições de longa permanência de idosos. Dessas, 65% são de caráter filantrópico e 28% privado. Apenas 218 são instituições públicas ou mistas. Em 2000, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro era de 69 anos. Segundo a projeção do IBGE, ela chegará a 81 anos em 2060. A tendência é que o crescimento da população diminua ao mesmo tempo que ela envelhece, enquanto o Instituto prevê uma queda significativa na taxa de pessoas de 0 a 14 anos. A expectativa é de que o número de idosos ultrapasse 40% do total de brasileiros. Em 2000, essa taxa era de menos de 10%. Para acompanhar esse crescimento, o atendimento para essa população terá de, no mínimo, de dobrar. Então vamos conhecer mais, vamos para o Paraná agora, Curitiba, conhecer mais sobre a História Viva. Desde 94, há uma lei dizendo que o Brasil precisaria se preocupar para criar estrutura de atendimento à população idosa. Hoje nós temos perto de quase 25 milhões de idosos no país. E aí as políticas públicas não têm acompanhado esse crescimento da população idosa. Então é preocupante no sentido que nós estamos caminhando para uma população idosa de 25% do total da população até 2050. Ou seja, 1/4 da população brasileira vai ser idosa. Hoje, só para ter uma ideia, o Brasil conta com 34 mil idosos com mais de 100 anos. Quando aquele que hoje é idoso teve um berço complicado, teve início de edição de vida complicada, ele é complicado. E aí torna-se incompreensível. Ele não consegue se fazer compreender. Consequentemente, ele se encaramuja. Nós não vamos transformar o quadro de isolamento da população idosa que nós vivenciamos hoje, a negação da velhice, a valorização só do que é jovem e belo, se nós não mexermos nas mentes e nos corações das nossas crianças. Todo mundo fica bem surpreso pela minha idade, todo mundo sempre pergunta quantos anos eu tenho, mas eu acho legal eles
saberem assim que eu sou jovem, que eu estou fazendo trabalho voluntário, porque o que eu procuro mesmo é incentivar os outros jovens, sempre na escola, os amigos, virem fazer o trabalho voluntário desde cedo. Acho que é muito importante, porque a adolescência é um momento que a gente pode escolher um caminho certo, um caminho errado para a vida, e eu acho que começando o voluntariado é uma maneira muito boa de começar a vida. Eu acho que o trabalho voluntário traz essa parte que você doa o seu amor, o seu tempo, para transformar a realidade da pessoa naquele dia. E que aquele dia pode fazer a diferença para a vida dela. É preciso que muito mais projetos aconteçam nesse sentido para que a gente comece a reverter e aceitar o envelhecimento como um processo natural de vida e que ele precisa ser vivido com dignidade. Até os 80, até os 120, como é o nosso código, né, biológico aí, com dignidade e feliz, né? Junto com as outras pessoas, junto com a família, junto com as outras idades. Roseli, qual que é a tua percepção a respeito da situação dos idosos das casas de longa permanência, das instituições de longa permanência aqui no Brasil hoje? O meu panorama hoje é que tem muitos idosos abrigados em instituição como se fosse um depósito, né? Que até o conceito de asilo no início do século surgiu nesse sentido. Vamos limpar as ruas, abrigar as pessoas num depósito. Mas existem outros pontos, outros focos que estão já se transformando e tomando consciência disso. São aqueles onde as pessoas conseguem ter uma visão mais positiva, conseguem fazer esse envelhecimento saudável, e a intervenção e o papel da sociedade é extremamente significativo. O Sojourner Dier não é meu pai, não é meu avô, os idosos que estão ali não são meus pais, meus avós, mas eu tenho uma responsabilidade com eles. Eu acredito que quando a sociedade assume o seu papel efetivo de transformador, para só de esperar que o Estado faça, para de esperar que alguém faça, para de esperar que o seu imposto pago seja o pagamento pelo trabalho que deveria ser feito. Ok, se fosse perfeito, se fosse o mundo ideal, mas não é. Tarek, como garantir uma velhice com dignidade? As histórias têm uma parte muito importante nessa qualidade de vida, nesse direito de ser feliz. E eles contando as histórias, eles ressignificam a própria vida, porque tem alguém ali para ouvir. Seu Jurandir, é comum a pessoa idosa se sentir isolada na sociedade? E se é comum, por que o senhor acha que acontece isso? Vamos lá. Você falou Instituição de Longa Permanência. É uma sigla, ILPI, ILPI. Essa sigla foi uma conquista. Foi uma conquista porque antigamente era abrigo. Antigamente era asilo. A palavra asilo eu falei com toda essa inflexão porque o asilo, tanto que quando eu me propus a ir morar no lar dos idosos do Ricardo Tarumã, o meu filho, pai, para com isso, você num asilo. Me cantaram aqui que o seu filho está aqui na plateia. Está. Então quero perguntar para o Pedro. Pedro, você lembra desse dia? Como é que foi a sua reação? Porque imagino que isso não seja muito comum, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando ele tomou essa decisão, teve esse choque, de fato. Para meu irmão, mais ainda, ele ficou beirando a revolta. Até porque iam falar mal da gente, abandonando o pai. Sim. Mas a presença dele, assim, e no momento que a gente viu a instituição, a gente considerou um diferencial. Até hoje a gente não sabe se é uma questão de Curitiba ou é uma questão de sorte. Mas realmente o ambiente é amplo, é organizado, é limpo e tem profissionais lá atenciosos. Então, realmente, a gente falou, não, fato, companhia, que a gente não tinha condição de estar presente sempre, então ele ganhou a companhia, ele ganhou a força de ser mais relevante do que ele é em relação aos amigos. Lá tem um salão de jogos onde ele adora jogar sinuca, então se achou muito com os iguais dele, iguais em alto nível, né? Melhores que nós, que entendiam um ao outro, então, fantástico. A gente falou, a gente não tinha a menor condição de dar isso. Entre 2009 e 2010, o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, o VIVA, do Ministério da Saúde, contabilizou mais de 5.000 notificações de violências contra idosos de 60 anos ou mais. Tem alguém na plateia que quer falar sobre isso? Apesar dessas ações serem assim extremamente relevantes, eu parabenizo, mas nós precisamos trazer mais pessoas para fazer essa composição. Eu tenho tido a oportunidade de ver o quanto as pessoas resistem a participar, né?
Então, o quanto, talvez, por ausência de informação, não conseguem entender o tamanho da lógica que é contribuir com ações como essa. Eu acho assim que as duas entidades precisam trabalhar firmemente com a lógica de incluir famílias, de cobrar o poder público, principalmente as esferas municipais, porque é ali que a gente mora. Esses efetivamente têm que nos representar. E se eles têm que nos representar, eles têm que acolher as políticas que a gente propõe, né? É explicar para eles, na veia, aquilo que realmente está acontecendo e não aquilo que a falsa imagem de poder que eles produzem joga para a população. Importantíssimo. Mas eu queria saber, o fato do idoso e da criança, entre aspas, não gerar renda, agrava mais o preconceito? A gente vive numa sociedade de mercado, a gente não pode esquecer disso. Então, o mais importante é a gente perceber que existe o preconceito, ele advém principalmente da gente achar que o idoso é algo que se torna incapaz. E a criança é incapaz pela relação de poder que se impõe a ela e ao idoso, porque, segundo esse preconceito, ele já encerrou a sua face produtiva, não contribui mais com a sociedade. E ainda tem o outro lado das pessoas que exploram também a aposentadoria desse idoso. Era isso que eu ia colocar, que na verdade... Tá dentro da família, né? O idoso se torna, muitas vezes, isso, os dados reportam muito, um provedor daquela família. E ele passa a ser somente o provedor. Né? Todo esse contexto histórico e atual da nossa sociedade, ela é marcada pela sociedade que nós temos, que é uma sociedade de mercado, é uma sociedade que privilegia muito mais as orientações, só presta aquilo que é bom para o mercado. Quem deixa de ser bom para o mercado é inútil dentro da sociedade que se produz. Depois desse debate caloroso aqui, com muitas informações, queria ouvir vocês, uma reflexão a esse respeito. Precisamos nós tentar criar uma mudança. Precisamos nos unir, nos organizar e buscar e criar até soluções, porque as soluções não são fáceis de encontrar. Vamos ouvir um pouco mais de Trumer Super Subamérica e a gente vai para o intervalo. Nossa volta, meu amor. Exploração sexual de menores, tráfico de pessoas e a situação dos idosos no Brasil. Esses são os temas do nosso programa de hoje. A concretização dos direitos humanos passa por todas as faixas etárias e é preciso denunciar, gritar e espernear contra as situações que agridem a integridade física e moral das pessoas. Ser cidadão é estar sempre ligado no que está errado, pronto para lutar contra qualquer coisa que impeça a liberdade das pessoas. Nesse bloco do programa, a gente tem perguntas e respostas rápidas para os dois grupos. Chama direto e reto. Então, vamos lá. O primeiro direto e reto é: a sociedade esquece muito fácil os idosos? Para você, Roseli. Eu acredito que sim. Esquece muito fácil porque está voltada para os seus problemas pessoais. Quando ela começa a pensar coletivamente, ela passa a efetivamente lutar, colocar em forma de atitude o seu trabalho, a sua vocação. Então, a gente está constantemente esquecendo os nossos idosos. Seu Jurandir, direto e reto. Valorizar a história de cada um é um direito? Um direito absoluto. Deveria ser divulgado, ampliado, transpor fronteiras de Estado e de país. Cleice, direto e reto para você. A voz é uma ferramenta de luta? Com certeza. Acredito que quando a gente começar a denunciar mais, a falar mais sobre esses assuntos, com todo mundo, com todas as idades, inclusive, não é ficar só adulto, conversa de criança, de adulto, de idoso, de todo mundo, tem que ser colocado para fora, tem que ser discutido, por uma questão mesmo de enfrentar e de prevenir. Direto e reto, Ana. Como apagar as marcas da exploração sexual? Com menos legislação penal e com mais política pública.
Se a gente achar que o direito penal vai resolver a exploração sexual, com certeza nós não vamos chegar a um enfrentamento definitivo. A gente precisa muito mais de políticas públicas e muito menos de prisão. Outra aqui para esse lado. Agora eu quero você, Alessandra, falando no direto e reto de conscientizar adolescentes e crianças é o suficiente para combater a exploração sexual e o tráfico de pessoas? Não é suficiente, mas é um grande passo. A gente precisa fazer com que essa adolescente conheça quais são os seus direitos e como se defender de qualquer forma de violência. O passo inicial, talvez. Então, o passo inicial, com certeza, para que a gente possa prevenir muitas situações de violação, de tráfico de crianças aí que acontece hoje na nossa sociedade. Jovem Tarek, vale a pena ser idoso? Acho que vale passar por uma transformação, ter uma boa trajetória de vida com qualidade de vida e na hora de ser idoso também, né? Ter qualidade de vida, então eu acho que vale a pena, sim. Ter história para contar também. Agora tem o nosso direto e reto clássico para a plateia. Depois desse papo que a gente teve aqui, alguma coisa mudou para vocês? Com a participação hoje no programa, eu fiquei sabendo de muita coisa e quero aprender junto com vocês para ajudar também. Aqui, minha amiga aqui. Eu acredito que as duas iniciativas, tanto História Viva quanto a ONG do Pará, elas são bons exemplos de instituições que atuam de uma forma efetiva e não assistencialista, tanto na luta dos direitos das crianças quanto dos idosos. E esse é um grande diferencial, porque eu acredito que a maioria das instituições aqui no Brasil tem esse caráter assistencialista. E é super importante que outras ONGs apresentem um olhar de perspectiva e não de assistencialismo. Então, parabéns para vocês. Mobilização social também é se manifestar na internet. Curta, compartilhe, deixe a sua opinião nas redes sociais. Só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe se pode ir. Essa frase é do T.S. Eliot, poeta inglês que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1948. Mais direitos, mais humanos. Acabou. Até a próxima. Então, bora ouvir aí, Trumer. Salve a América do Sul e seu comportamento trágico nessa ânsia de se ver em seu sorriso largo, esse amargo que se fez desse estupro que sofreu. Salve o som da sua fúria, salve a sua formosura, salve a sua incompleta insanidade, sua volúpia e intensidade. Salve a América do Sul, com seus heróis assassinados, nessa ânsia de se ver